Rapidinho, a gente volta na discussão aqui. Eu só queria que o Cacá mostrasse para a gente, que o Mauro Cid começou a responder perguntas da presidente da comissão, só para a gente assistir um trechinho para ver como é que está o clima lá. Cacá? Seu Mauro Cid, veja, esse caso específico aqui, não há inquéritos onde há a investigação do seu nome referente ao caso Cipal. Então, nós temos uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que, na verdade, é uma medida cautelar acerca do seu silêncio, mas, neste caso específico, não há investigação do seu nome. Então, eu quero aqui colocar mais uma vez acerca desses dois servidores, o Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha. Na verdade, o senhor não tem conhecimento sobre ele, ok? Aí, então, vou dar essas informações aqui, até lembrar um pouco aqui o senhor e a todos os presentes. O senhor Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha, na verdade, eles integravam a equipe da Presidência da República. E tem relação familiar com societários da empresa Cipal. Veja, a empresa Cipal, ela recebeu um empréstimo do BNDES no valor de 22 milhões de reais e meio, aonde este recurso foi para a aquisição, dentre outros elementos, de caminhões. E no inquérito que há hoje das investigações, algumas que já são de conhecimento público, apontam claramente nas informações que chegaram, no bojo de informações que chegaram a esta comissão, apontam claramente que havia pelo menos 10 caminhões com as características daqueles que foram comprados com este recurso público, da ordem de 22 milhões de reais e meio desse empréstimo, nos acampamentos aqui em Brasília. Ou seja, nós temos uma empresa que recebe recurso público da ordem de 22 milhões de reais, compra caminhões, pega 10 caminhões, coloca no acampamento aqui de Brasília, que de lá saiu todo o planejamento para a invasão à sede dos Três Poderes, aqui em Brasília, e também de lá saiu o planejamento para o ato terrorista, cujo objetivo era a explosão de um carro-bomba no aeroporto. E a ligação desses dois servidores da Presidência da República é constatada através de vinculação de sociedade com essas empresas. Eu pergunto para o senhor mais uma vez, o senhor de fato não conhece o Paulo Roberto Cardoso e o Sandro Roberto Rocha? Antes da resposta, Vossa Senhoria, eu quero inclusive chamar a atenção dos senhores advogados. A relatora não está fazendo um juízo de valor e não está, de maneira nenhuma, o acusando de nada, e não há nenhuma investigação a Vossa Senhoria sobre este fato. O fato, o senhor trabalhou no Palácio do Planalto, o senhor ter conhecimento de quem são as pessoas que trabalham lá é algo absolutamente natural. Obviamente que qualquer parlamentar, qualquer funcionário da Câmara que trabalha aqui conhece os seus colegas e tal. Então, eu não vou perguntar, eu não vou solicitar que o senhor responda nenhuma pergunta de mérito. Mas a pergunta ela é muito objetiva. Se o senhor sabe quem são essas pessoas. Se sabe, diga sim. Se não sabe, diga não. Mas eu penso que é o tipo da pergunta que o senhor não pode ficar calado, porquanto não há nenhum juízo de valor em relação a isso. Se for o caso, o senhor ouve os seus advogados, mas essa é a posição que eu tenho. Presidente relatora, compreendo e respeito o posicionamento de Vossas Excelências, mas reitero minhas considerações iniciais e intimamente entendo que, em razão do escopo do que sou investigado, seguindo as orientações da minha defesa técnica, permanecerei em silêncio. Senhor Mauro Cid, as operações financeiras com uso de moeda física, né, Bem, como a gente tinha ressaltado aqui, o Cláudio Couto tinha ressaltado aqui no início desse programa, o Mauro Cid está se valendo aí da decisão da Carmen Lúcia, ou da Rosa Weber, para não responder as perguntas. Agora, Nassif, você notou aí que no início da chegada, quando ele se apresentou, você notou aí uma observação que ele fez a respeito da sua situação? São vários fatores aí. O primeiro, o fato dele ir com a farda militar aí, que foi
negada àquele coronel. O segundo é que ele se apresenta lá como representante das Forças Armadas. Falando, o ajudante de ordens é indicado pelas Forças Armadas e fica parecendo que é um mordomo, né? Até parece que não tem... O fato dele ter sido indicado para funções burocráticas não significa que ele só ficou em funções burocráticas. Mas, digamos, esse endosso das Forças Armadas... Ontem tinha informações de que o pai está pressionando o alto comando para que fale com o Supremo para tirar ele da cadeia. Agora, eu chamo a atenção a algo muito incômodo para nós aqui, aí, que são os padrões Lava Jato. Aí. Se for pegar friamente, a prisão preventiva dele não é legal. Não é legal. É uma antecipação de pena. Aí, E ontem aquela ideia de ameaçar a mulher também é enrolado, porque cada vez que você tem um momento de arbítrio, surge um contra-arbítrio que se torna arbitrário e vira uma outra ameaça. Rapaz, país sem tradição democrática, sem instituições fortes, é um problema. É difícil, Márcio. E além de tudo, não tem nem essa abstração, nem, na verdade, a abstração nem se conta, mas nem a experiência própria conta. Quer dizer, nessa altura, uma parte do campo progressista, tal, que sofreu tudo isso, esse desmando, esses desvios da Lava Jato, poderia ter sido um pouco mais cuidadosa e não está usando as mesmas armas. Só fortalece um certo camada que é uma parte do Poder Judiciário que agiu à margem durante a Lava Jato, ou deixou que a Lava Jato agisse a seu bel prazer sem controle e que agora faz o mesmo. Quer dizer, estamos de novo nesse ponto. O Carlos Almeida, voltando ao assunto do WhatsApp, nem meu WhatsApp, nem meu Facebook tem barraco. Fiz a limpa nas redes lá em 2014, na eleição da Dilma. Muito bem. A Cedi, se Cid mentir, vai pegar quantos anos de prisão? E o Arnaldo Tabosa, é um militar covarde, uma vergonha para as Forças Armadas brasileiras. Arnaldo Tabosa, então, eu sei que muita gente tem... Eu não tenho esse apreço pelas Forças Armadas. Não, cá para nós. Você pega aquele coronel que deixou todo mundo ver as orientações que ele ia seguir, e uma das orientações era a seguinte: eu não vou caguetar. Evidente, aquele era um recado para ser divulgado para quem pudesse sofrer com a caguetagem dele. Né? Agora, se se mentir, vai pegar quantos anos de prisão? Não, ele agora você vai ficar calado, ele não vai mentir. Né? O fato né? Alguém disse, né, que se ele não falar, o celular fala por ele, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Tem muita evidência dentro do celular do Cid, não só em relação à articulação lá da carteira falsa de vacinação, que no fim virou uma questão menor até, mas sobretudo dessa urdidura de golpe, né? Da qual ele estava participando ali com uma penca de outros militares, né? Com esse Lawande, que teve outro dia lá, né? E o chamava de Sidão, né? Daquele outro lá, aquele major, que foi expulso do exército, que a esposa recebia uma pensão como se ele tivesse sido morto até muito recentemente, né? Enfim, tem muita evidência, né? E como alguém da estrita confiança do presidente, sendo indicado ou não pelas Forças Armadas, é muito pouco provável que ele não participasse desse tipo de coisa com o conhecimento e a anuência do presidente da República. E mais, né? Se foi com o conhecimento e a anuência das Forças Armadas que o indicaram, aí piorou. Porque não é só o presidente amalucado que participava desse tipo de conspiração, mas aí até gente na hierarquia do Exército participaria dessa conspiração. Então, não tem muito como esse negócio ficar bem. E não tem como livrar a cara do Exército como instituição, né, e das Forças Armadas como um todo, como instituição, da responsabilidade por esse tipo de situação. Não só porque entraram de cabeça no governo Bolsonaro, se locupletaram, ocuparam centenas de cargos, milhares de cargos, na realidade, que não tem nenhuma relação com a atividade militar, e ali muitos ganharam um gordo salário, né, que aumentou os seus rendimentos, ganharam uma reforma do plano de carreira, quando todo o resto da sociedade ganhou uma reforma previdenciária. Ou seja, se deram muito bem no governo Bolsonaro, participaram dele, era um governo militar. É um governo fisiológico militar, porque tinha, pelo menos a partir da segunda metade, né, do governo, o apoio do Centrão, e aí não era só a presença eventual de um ou outro, mas era um apoio, de fato, pelo menos uma proteção, uma guarida do Centrão, com a continuidade da presença militar a toda ali. Então, esse tipo de conluio, é evidente que esse conluio envolve não só o Bolsonaro e família, mas envolve a família militar, vamos dizer assim. Então, o fato do Cid ter ido de farda, num certo sentido, é até muito bom.
porque ele explicita isso. Ele explicita que o ajudante de ordens golpista do presidente da República golpista era alguém que atuava ali na condição de militar, e que as nossas Forças Armadas têm uma larga tradição golpista, intervencionista na política, de partidarização, e que nada disso deixou de existir com a redemocratização. Voltou a toda no governo Bolsonaro. Talvez seja até bom que isso aconteça, porque esclarece, deixa, pelo menos do ponto de vista político, clara essa responsabilidade do Exército e das demais forças, e talvez ajude a gente a seguir adiante, né? A gente está com um repórter lá na seção, no site da revista, o Vitor Ohana, e ele conta aqui que os advogados do Bolsonaro estão lá dando uma força, ajudando ali na defesa do Mauro Cid. Quanta preocupação, também, né? Pois é. Isso que é solidariedade, né? Solidariedade.